Querido Jesus, lerei agora as páginas da Tua vida, que elas me levem a Te amar cada vez mais e que Tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículos 1 a 13. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito: O noivo está chegando. Ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: Dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: De modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: Em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. Jesus faz alusão aqui a uma espécie de despedida de solteiros que havia na época, e como era de noite, elas tinham que levar algumas lâmpadas de óleo para não ficarem no escuro. E aí Jesus fala de 10 jovens que foram previdentes e levaram mais óleo para não faltar, e outras 10 que foram imprevidentes, não levando óleo a mais. Jesus se serve desta imagem para nos falar, como ontem, de sermos previdentes cuidando da nossa alma para salvá-la. Às vezes, nós podemos cuidar de tudo, menos do mais importante, que é a salvação da nossa alma. Vamos renovar o propósito de sermos previdentes, como Jesus está nos dizendo hoje, colocando a preocupação da salvação em primeiro lugar, pois, como Jesus disse em outra ocasião, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? Continuando nossa reflexão sobre os mandamentos e o pecado mortal, vamos falar hoje sobre o 5º mandamento, o não matar. O que prescreve o 5º mandamento? O 5º mandamento prescreve que se conserve e defenda a integridade da vida humana própria e alheia. Proíbe tudo quanto atenta contra a integridade corpórea de nós mesmos ou do próximo. Por que respeitar a vida humana? Porque é sagrada. Desde o seu início, ela supõe a ação criadora de Deus. A ninguém é lícito destruir diretamente um ser humano inocente, pois é um ato gravemente contrário à dignidade da pessoa e à santidade do Criador. Não causarás a morte do inocente e do justo, diz o livro do Êxodo. A fé católica obriga-nos a afirmar que as almas são criadas imediatamente por Deus. Por isso, toda a vida humana deve ser considerada por todos como algo de sagrado, visto que, desde a sua própria origem, exige a ação criadora de Deus, diz um documento da Igreja. Por que a legítima defesa não vai contra este mandamento?
porque com a legítima defesa se exerce a escolha de defender e valorizar o direito à própria vida e a dos outros, e não a escolha de matar. Para quem tem responsabilidade pela vida do outro, a legítima defesa pode até ser um dever grave. Porém, ela não deve comportar um uso da violência maior que o necessário. A Igreja permite a pena de morte? Teoricamente, a Igreja permite a pena de morte na lógica do bem comum. Assim como amputamos uma perna gangrenada para que não leve à morte de um ser humano, da mesma forma, permite-se tirar a vida de um indivíduo que, não tendo a possibilidade de mantê-lo recluso, atenta contra o bem da sociedade, tirando sempre a vida de muitas pessoas. Porém, hoje, dentro das possibilidades do Estado para reprimir o crime, os casos de absoluta necessidade da pena de morte são muito raros, se não mesmo praticamente inexistentes. Quais são os pecados contra o quinto mandamento? O homicídio direto e voluntário e a cooperação nele. É pecado mortal grave. O aborto direto, querido como fim ou como meio, e também a cooperação nele. É pecado mortal grave. A eutanásia direta, que consiste em pôr fim à vida de pessoas com deficiências, doentes ou moribundas mediante um ato ou omissão de uma ação devida. Pecado mortal grave. O suicídio e a cooperação voluntária nele. Pecado mortal grave. Se o suicídio é cometido por doença, não é pecado. As manipulações genéticas, fertilização, pois sendo sagrada a vida humana, não pode ser objeto de nenhum tipo de manipulação. Pecado mortal grave. Embriagar-se, pecado mortal. Usar drogas, pecado mortal. Que lição nós podemos tirar deste mandamento? Hoje muitas pessoas não veem nenhum mal em fazer a fertilização. É importante conhecer melhor este assunto, pois, como mencionei, Deus não a permite. O cerne para se entender esta questão é a sacralidade da vida. Coloquei no final do texto desta homilia, no meu site homilias.fecomvirtudes.com.br, um link de um documento da Igreja falando a este respeito. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.